falha geológica registrada nos mapas e que cedeu à pressão. Nessa falha foi apontado por vários cientistas, a última vez em 2008. Napoleão invadiu a Normandia, era aí? Ele fez, ele chegou naquela hora lá, o exército Nós vamos trabalhar em cima de perguntas que algumas pessoas, poucas pessoas enviaram, né? E a gente vai falar hoje especificamente sobre arrebatamento. Mas na verdade a gente vai tirar algumas dúvidas que um pessoal teve e tem 3 tópicos aqui no livro que ele responde essa pergunta, tá? Então nós vamos continuar. Eu vou ser um pouco mais lento aqui, para poder prestar um pouco atenção aqui na transmissão. A Luciana tá numa outra reunião, né, que me ajuda aqui, mas daqui a pouco ela volta para cá para a gente continuar o nosso estudo, né? Então a nossa pauta de hoje é falar sobre arrebatamento, né? Nós dentre as perguntas, né, que foram citadas lá, a gente vai falar um pouquinho sobre o arrebatamento. E Martin Hitchcock, no seu livro, tem 3 perguntas e respostas, né, que ele soluciona no seu livro sobre o arrebatamento. Obviamente que quem perguntou não foi muito claro, né, sobre o que o arrebatamento é um assunto muito grande, né, mas a gente vai dar algum enfoque aqui. Algumas pessoas falaram, né, para a gente falar sobre o arrebatamento ou responder algumas perguntas sobre o arrebatamento, já que a gente perdeu já um bom tempo aqui. Eu vou caminhar um pouco rápido, né? Martin Hitchcock, em seu livro, ele tem 3 perguntas e 3 respostas sobre o arrebatamento, mas obviamente que depois ele volta a tocar no assunto meio que devagar, né? Mas vai tocar. Então, lendo, né, e respondendo o 34, a pergunta 34 é Apocalipse 4:1. É uma referência ao arrebatamento? Eu tinha já preparado tudo aqui também pra gente ler, né? Não sei se vai dar tempo aqui, mas quem quiser e puder, a Bíblia aí acompanhar ou dar um feedback, porque eu vou ficar olhando aqui também para vocês aqui. Diz, em Apocalipse 1:19, temos o roteiro inspirado de 3 partes do Apocalipse. O Apocalipse 1:19 é importantíssimo, né? Entendendo dali, a gente entende o resto, tá? A divisão do Apocalipse, a explicação, grande parte é feita ali em 1:19, tá? Temos o roteiro inspirado de 3 partes do Apocalipse. Escreve, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Olha só, então, a gente viu na semana passada, eu acho que a gente viu isso na semana passada, assim, por acaso, uma das perguntas, né, que é sobre o Apocalipse, o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele foi inspirado por Deus, idealizado por Deus, dado para Jesus. Jesus transmitiu ao anjo, o anjo transmitiu a João, João transmitiu à igreja, né? E ele começa lá falando para as 7 igrejas. Então, beleza, então, como já vimos, as coisas que você viu se refere ao Apocalipse 1. As coisas presentes cobrem o Apocalipse 2 e 3, que é a atual era da igreja. E as coisas que acontecerão trata dos eventos futuros do final dos tempos, que começam em Apocalipse 4:1 e continuam até o final do livro.
Em Apocalipse 4, do 1 ao 3, vemos João arrebatado da ilha de Patmos para o céu e transportado em um tipo de máquina do tempo para o futuro, onde ele recebe visões relativas ao tempo do fim. Aí eu vou ler aqui para a nossa meditação Apocalipse 4, do 1 ao 3. Beleza, a Kelly disse que a Kelly é minha irmã, tá vendo aí. Eu não entendi porque tá logado, acho que no Lucas Augusto, que é o meu sobrinho, que acho que tem 2 ou 3 anos, não sei nem como é que ele tem YouTube, né? Mas tudo bem. Recebi o feedback aqui que tá ok, né? Beleza, minha sogra também. Celso aqui também mandou no zap que tá ok. Tranquilo, gente, desculpa aí o lapso, mas foi a internet mesmo. Isso é coisa rara de acontecer aqui, né? Mas amém. Graças a Deus tive um insight rápido e consegui aqui. Eu até reiniciei o computador que nem precisava, né? Mas acredito que a gente tenta matar pelo menos uma dessas questões aqui. E eu queria responder 3 perguntas aqui, que todas elas falam sobre arrebatamento. Mas, de repente, a gente continua melhor isso na próxima live, né? E eu não sei se eu mandei para o pessoal aí do grupo também, da transmissão, que eu estou assistindo live todos os dias com um amigo meu, pastor Sandro Gomes de Oliveira, né? Um grande entusiasta e estudioso do Apocalipse também, né? E, tem sido muito legal, né? E ele curte também e gosta da galera que eu curto lá, da Chamada da Meia-Noite, né? Ele tá para ir lá, sempre fala que vai, não vai, mas esse ano ele disse que vai, né? Lá a gente também aprende bastante, né? E vai ser bom. Vou até falar com ele que tá rolando essa live aqui. Só que 6 horas eu começo vendo a live dele, né? Aí às vezes termina depois, eu paro para poder começar a nossa aqui. Só que a dele está sendo todos os dias, né? Por mim a gente estudava todos os dias. A gente está em quarentena mesmo, né? Por mim todo dia a gente estudava alguma coisa. Mas vamos lá, lendo Apocalipse capítulo 4, do 1 ao 3. Que diz: Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse: Suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circuncidava o trono. Exatamente isso, é como uma máquina do tempo, né? Porque no início do Apocalipse 1:19 ele fala, né, que o Apocalipse vai ser dividido em 3 partes. Escreve as coisas que tô retornando aqui a 1:19. Escreve as coisas que você viu, escreve as coisas que você vê, e escreve as coisas que acontecerão. Então, aqui no 4 é o que acontecerão. Ele vai parar. É como se ele fosse uma máquina do tempo, né? Ele é como se ele fosse, e ele, de fato, ele é arrebatado, diz a Bíblia, né? Ele é arrebatado, né? E ele vê coisas futuras, né? Aqui, a partir daqui, do 4, ele vai ver coisas futuras, né? Porque essa pergunta 34 aqui, ele está falando, Apocalipse 4:1 é uma referência ao arrebatamento, né? Então é isso. Então ele começa dizendo coisas que ele viu, né? E depois ele começa falando coisas que ele está vendo, porque ele fala sobre as 7 igrejas, né? Lá começa lá no 2, né? Fala sobre as 7 igrejas, que simboliza também o estado das igrejas atual, né? E isso é o que ele vê, o que ele está vendo. E agora Apocalipse ele vai fazer para a próxima divisão, que é a terceira divisão, escreve as coisas que acontecerão. É interessante que aquilo que vai acontecer ainda, ele já está vendo. E aquilo é revelado para ele revelar para nós. Mas tem mais coisas aí sobre esse máquina do tempo, tá? A repetição das palavras depois dessas coisas, em grego, metatauta, de Apocalipse 19, em 4:1, sinaliza que o tempo que sucede a atual era da igreja foi alcançado. Por isso, muitos veem Apocalipse 4:1 como uma referência ao arrebatamento. Tim LaHaye
apoia esta visão. Tim LaHaye é um outro escritor muito bom também, eu tenho alguns livros dele também. O pessoal lá da Chamada Meia-Noite também adota os livros dele. E ele, Mark Hitchcock, ele defende essa visão, e ele vai falar que Tim LaHaye também defende essa segunda visão, que é a mesma visão. Não foi por coincidência que a primeira coisa que acontece depois que João descreveu as 7 igrejas, que, como já vimos, representam não somente uma mensagem a cada igreja individualmente, mas também os 7 períodos da história da igreja. É ele ter sido levado para o céu, visto que João foi o último apóstolo remanescente e um membro da Igreja Universal. Sua elevação ao céu é uma figura do arrebatamento da igreja imediatamente antes que a tribulação tenha início. A gente está tratando de arrebatamento, né? E ele está falando aqui sobre tribulação. Teve pergunta sobre tribulação também, né? Que a gente não vai responder hoje, mas em parte já tem uma resposta aqui que a Érica perguntou, tá? Que depois eu vou entrar mais, se der tempo, eu vou entrar nesse detalhe, hein, Érica? Mas a gente não vai responder ela hoje, mas parte dela sim. Também é digno de nota que o convite venha do próprio Jesus, que foi quem falou primeiro com João, com uma voz forte como de trombeta. Versículo 1:10. Observe como este evento é semelhante à promessa que nosso Senhor fez aos seus discípulos proximamente ao final da sua vida, a respeito de levá-los para a casa de seu Pai, em João 14:2, capítulo 14, versículo 2 e 3. O arrebatamento da igreja não é ensinado explicitamente em Apocalipse 4, mas definitivamente aparece aqui cronologicamente no final da era da igreja e antes da tribulação. Interessante isso daqui. Vamos entrar em mais detalhes porque as outras perguntas falam sobre isso daqui, que é o período do arrebatamento, que há grandes discussões nisso daqui. Continuando no livro. Proponentes desta visão, que são exclusivamente pré-tribulacionistas, já falamos um pouco sobre o pré-tribulacionista, mas como a gente vai falar vários nomes aqui meio que estranhos, né, e com o tempo, né, a gente seguindo isso daqui, a gente vai ficar muito bom em conhecer esses temas. Quando a gente escutar, a gente já vai saber o que é. Pré-tribulacionista, que é a visão que eu creio, né, são várias visões, tem 3 grandes visões: pré-tribulacionista, pós-tribulacionistas e amilenistas, né? Mas inclusive nós, né, tivemos aquele irmão que teve lá na nossa congregação Batista Põe Palavra, que falou que a visão dele é pré-tribulacionista. Eu perguntei isso para ele também, mas a grande parte do nosso povo, né, assembleianos batistas, né, várias outras congregações, tem essa visão pré-tribulacionista. Consideram semelhante entre o arrebatamento da igreja descrito em 1 Tessalonicenses 4 e a transferência de João para o céu em Apocalipse 4. Então, se você pegar, né, e eu fiz isso hoje, né, 1 Tessalonicenses 4 e Apocalipse capítulo 4, eles são bem parecidos, né? Em ambos tem o final da era da igreja. Em ambos tem a trombeta, né? Em 1 Tessalonicenses 4, a trombeta soa. Em Apocalipse, fala sobre a voz como o som de trombeta. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, temos a igreja arrebatada ao céu. E em Apocalipse 4, temos João arrebatado ao céu. Para aqueles que defendem a visão, continuando aqui na leitura, para aqueles que defendem a visão pré-tribulacionista do arrebatamento, creio que somos nós, é convidativo fazer esta conexão, porque na compreensão pré-tribulacionista sobre os eventos dos tempos do fim, o arrebatamento da igreja ocorrerá neste ponto do livro. Todavia, não creio que o arrebatamento da igreja seja apresentado direta ou indiretamente em Apocalipse 4:1. Isso daqui é a palavra de Mark Hitchcock, tá? Em vez disso, tudo o que vemos é o mover pessoal de João da terra para o céu, e não o mover da igreja para o céu. Igualar a transferência de João para o céu com o arrebatamento, ou fazer dessa transferência uma figura do arrebatamento, simplesmente vai além do que o texto de fato diz. Isso é um grande problema que muitas pessoas têm ao estudar e ler o Apocalipse, é isso, né?
fazer comparações e igualações. Ele está falando que não posso igualar a transferência ou o arrebatamento de João ao céu com a mesma coisa com o arrebatamento da igreja. Ele está falando que são coisas distintas, e de fato são. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 pode ser ou não ser visto como uma figura do arrebatamento. Mas gosto dessa observação de David Jeremiah, que relaciona as duas portas abertas no céu. Agora aqui a gente vai falar sobre outro escritor que ele cita. Em Apocalipse 3, vimos uma porta fechada e Cristo buscando entrar. Agora no capítulo 4, vemos uma porta através da qual podemos ver o magnífico esplendor de Deus. Apocalipse 4 nos leva à sala do trono, onde o rei está sentado. 2 vezes no livro de Apocalipse vemos uma porta aberta. A primeira vez está em Apocalipse 4:1, quando João vê uma porta aberta no céu. E a segunda vez está em Apocalipse 19:11, quando ele diz: vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco. Na primeira vez que a porta se abre, alguém sobe, e na próxima vez alguém desce. E aqui a gente finaliza então essa primeira pergunta, né, da questão 34 do livro, que é Apocalipse 4.1. É uma referência ao arrebatamento? Então podemos meditar em Apocalipse 4.1 e 1 Tessalonicenses capítulo 4. Alguém tem alguma colocação, alguma coisa? Eu acho que a gente consegue avançar para a próxima questão. Né? Para o próximo, acho que a gente tem tempo, acho que em 5 a 10 minutos eu consigo ir. Alguém podia me dar um feedback aí, se está tranquilo, se a voz está legal, se eu posso ir? Porque a próxima pergunta que ele responde aqui no livro é: o arrebatamento é o mesmo acontecimento que a segunda vinda? A gente continua na próxima. Então a segunda resposta aqui, esse segundo questionamento do arrebatamento, trata sobre o arrebatamento, é o mesmo acontecimento que a segunda vinda? A relação entre arrebatamento e segunda vinda é uma das questões mais debatidas em escatologia. O arrebatamento e a segunda vinda são a parte do mesmo acontecimento, ou são separados por vários anos. Alô, não sei se tu consegue aumentar aí, mas segundo o pessoal está falando aqui, tá tranquilo o áudio, tá? De repente dá uma aumentada. Eu já aumentei o meu aqui, tá? Mas se tu puder aí. Então vamos lá. Há 5 importantes perspectivas relativas ao tempo do arrebatamento, e as duas mais comuns são a visão pré-tribulacionista e a visão pós-tribulacionista. Os pré-tribulacionistas creem que o arrebatamento ocorrerá antes da tribulação de 7 anos. Um tempo que também é conhecido como a 70ª semana de Daniel, em Daniel 9:27. Eles dizem que os crentes que estiverem vivos na terra por ocasião do arrebatamento serão levados para encontrar-se com o Senhor nos ares. E os corpos dos santos que já haviam morrido antes do arrebatamento ressuscitarão e se unirão com seus espíritos aperfeiçoados. Isso aqui também está em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Eu acho essa parte aqui muito interessante. De repente a gente não vai conseguir esgotar isso daqui, porque a gente tenta estudar isso daqui no período de no máximo 1 hora, né? De no máximo 1 hora. Mas eu vou voltar novamente com esse assunto porque tem muito pano para manga, né? Dá pra gente conversar bastante coisa sobre isso daqui. E eu vou parar em determinado ponto aqui, tá? Os pós-tribulacionistas sustentam que o arrebatamento e a segunda vida acontecem com apenas alguns minutos de diferença. Eles acreditam que os santos que estiverem vivos serão levados para o encontro com Jesus no momento em que ele estiver vindo do céu na segunda vinda. Farão uma volta rápida e retornarão com Jesus para a terra. Tem muito material falando sobre isso.
Existem vários argumentos fortes que favorecem a visão pré-tribulacionista. E 4 deles vêm do livro do Apocalipse. Já mencionei 2 deles, né? Apocalipse 3:10, que discute nas páginas 89 e 91, que são aquelas que a gente acabou de ler, que apoia a visão do arrebatamento pré-tribulacionista. Também, se os 24 anciãos no céu, em Apocalipse 4, representam a igreja, como muitos acreditam, isso também reforça a posição pré-tribulacionista. Porque os anciãos já estarão no céu antes que a tribulação comece, em Apocalipse capítulo 6. Isso aqui é muito interessante. Os outros 2 argumentos do arrebatamento pré-tribulacionista do livro do Apocalipse são argumentos que vêm do silêncio. Mas creio que você verá que, em ambos os casos, o silêncio é verdadeiramente significativo. Aqui, a questão vai continuar, mas eu não vou continuar aqui porque a gente vai levar um tempo. Isso aqui tem mais uma página e pouco para responder isso daqui. Eu tenho algumas anotações e tem algumas anotações a mais para a gente fazer aqui. E a gente vai discutir isso na próxima semana. Eu tive, com esse problema que nós tivemos com o Zoom aí, inclusive o Zoom ele foi notificado, por alguns órgãos, inclusive brasileiros, tem 3 dias para responder sobre as falhas de segurança, a invasão que tiveram, e a gente não está usando o Zoom por conta disso também. Então, por isso que também teve alguns transtornos. E a gente volta então na semana que vem, e eu tenho estudado várias outras formas para a gente tentar ajudar o nosso estudo nessas transmissões aqui. Eu estou querendo ver se eu coloco uma forma de interação com vocês através do Webex. A gente pode fazer, o Zoom seria legal, mas está ruim. O Webex é similar ao Zoom, tá? Vocês entram lá, o Webex Meet, vocês já podem até baixar no celular de vocês. Se Deus quiser, eu estou estudando isso. No próximo PGM a gente vai fazer com o YouTube e o Webex Meet. O que é bom, porque a gente pode nos ver e podemos nos falar, podemos interagir e fica gravado lá no YouTube. Esse YouTube aqui eu provavelmente vou precisar acessar e editar, porque a gente ficou um tempo fora, a internet ficou fora, não sei como é que vai ficar. E então nós vamos continuar na semana que vem. Eu preciso que vocês dêem um feedback, pode dar um feedback no meu zap ou por aqui. Por aqui não vai dar, tá? Eu descobri também que o chat, depois que a gente encerra a transmissão, zera tudo. Então eu não sei mais o que vocês falaram, então vocês podem falar comigo o que a gente pode melhorar essa interação aqui. Eu não sei se está melhor assim. Alguns preferiram assim, principalmente no PGM. Não sei se isso é realidade para todo mundo acredito que não. Mas eu particularmente achei legal, a gente levar um estudo assim. A única falta é ver os irmãos, ter aquela interatividade, pergunta para tudo mais. Mas eu espero esse feedback aí de vocês. E Ana Paula, eu estou fazendo uma pesquisa mais específica, eu já tenho sobre Trindade, que você levantou semana passada, tá? E eu estou organizando isso daí para passar para você e vou passar para a galera aí também, que é um assunto muito legal. Então, como eu tive outros contratempos, eu não consegui finalizar isso daí também. Mas tudo que vocês falam ou perguntam, eu tenho anotado aqui, e eu sempre gosto de detalhar um pouco melhor para mandar para vocês. Eu só mando aquilo que eu leio, tá? Só mando aquilo que eu acredito também. Tá? Então, beleza. Então, se vocês puderem aí, já instalar o Webex no celular de vocês, mas pode ser no computador também, quem preferir. Para o PGM, eu acho que vai ser legal, vai ser uma experiência. Eu geralmente uso na minha empresa, as empresas usam o Webex, E nós então vamos terminar essa live assim, Vou fazer uma oração. E eu tinha até um vídeo de fundo aqui para colocar para vocês, eu não vou conseguir. Isso é uma pena. Manda o link no chat. A Luciana me falou para mandar um link no chat, mas não vai dar. Tá? Luciana, tu podia fazer essa oração aqui por nós? A Luciana acabou a reunião dela, ela está no canto ali, Pode? Tá, chega aqui mais perto aqui pro pessoal escutar a tua voz, o pessoal tá com saudade. Ei, você lembra da minha voz?
É que não deu tempo de eu me arrumar, gente, para aparecer no vídeo. Amém? Pode orar. Senhor Deus, nós te glorificamos, bendizemos o teu nome, Senhor, por essa oportunidade, Pai, de estarmos mais um tempo reunidos, aprendendo, Pai, da tua palavra, aprendendo mais daquilo que o Senhor deixou registrado para as nossas vidas. Pai, continua nos abençoando, nos dá, Senhor, uma noite tranquila, um final do dia abençoado na tua presença. Essas coisas que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, até semana que vem. Se Deus quiser, espero o feedback de vocês, hein?